Boa noite. A educação sempre é um tema prioritário. Quais os rumos que a escola moderna deve seguir para dar a resposta adequada à sociedade? As novas tecnologias, as redes sociais e tudo o que às vezes parece fazer da vida um videogame, até onde são ferramentas úteis e positivas? Qual a fronteira entre o aparato tecnológico e a indispensável relação do professor com seu aluno, pautada por princípios basilares da melhor formação? Porto Alegre debateu esses temas nesta semana durante o 11º Congresso Estadual do Ensino Privado, promoção do Cinep-RS, onde, entre outras preocupações, examinou-se o papel das neurociências na educação, o conflito de gerações, o papel dos pais, a necessidade de aperfeiçoamento constante dos professores. São temas que saem da pauta do Congresso e vêm para a mesa do Conversas Cruzadas, que está começando. São convidados do programa o neuropediatra, chefe da neuropediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rudimar Riesgo. O presidente do Sindicato do Ensino Privado em nosso estado, Osvino Toallier. A pedagoga e psicopedagoga e pós-graduada em gestão de pessoas e em medicina do comportamento, Lucy Duró. E o mestre em literatura brasileira, doutor em filosofia da educação, autor de mais de 20 livros sobre o tema, Gabriel Perricet. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. CIEE, ações que transformam. Fátima Saúde, compre seu plano pela internet. E Sistema Fé Comércio, com você a gente faz a economia girar. Vou começar pelo professor Osvino Toallier, que é o grande anfitrião do evento que promove esse debate e esse aprofundamento em nossa cidade, razão de o Conversas Cruzadas trazer para cá um pedaço do congresso que a PUC sediou com tanto brilho nesses dias. Professor Osvino, algo que chamou a minha atenção quando lá estive também por conta da Rádio Gaúcha, que transmitiu o Gaúcha Repórter durante a tarde. Apesar de toda a modernidade, a escola campeã na verificação do Enem ainda mantém, como dizem os paulistas, a lousa, o giz, o professor e os alunos. Esta mágica relação do mesmo jeito como nós conhecemos. Comece por aí, por favor. Pois é. Brito e demais integrantes aqui da mesa, telespectadores, o Congresso é, em primeiro lugar, um espaço de inquietação. E, ao mesmo tempo, o aporte daquilo que a neurociência estudou, desenvolveu, o que se pesquisou, as conclusões que se tem sobre o cérebro. E, quando eu estive em São Paulo recentemente, ouvindo algumas informações sobre uma recente palestra do nosso grande neurocientista brasileiro, do Miguel Nicoleles, quando ele disse, estamos diante de uma criança com um novo cérebro, eu fui também conhecer o Colégio Vértice a que você se refere. E para minha surpresa, eu, conhecendo a escola, guiado pelo diretor, pelo professor Adilson, eu, de certa forma, me surpreendi com a simplicidade franciscana de uma sala de aula. Ou seja, uma sala de aula com quadro verde e giz e cadeiras. Eu perguntei para ele, professor, e a tecnologia? Eu esperava encontrar uma escola sofisticada em termos de tecnologia, com lousa eletrônica, enfim, quem sabe iPad na sala de aula e assim por diante. E ele me disse o seguinte, a nossa metodologia está centrada do professor, na cumplicidade textual do professor com a aprendizagem do aluno. E aí, no final, nós chegamos à informação de que o terceiro ano do ensino médio tem 45 horas aula semanais. Isso significa todos os dias, manhã e tarde. Então, este cenário me traz de volta alguma coisa para que a gente também não caia no fascínio da tecnologia, achando que enchendo a escola de tecnologia, computadores, enfim, e assim por diante, e dando 3, 4 horas aula por dia que a gente resolve o problema.
A questão continua, apesar de tudo, e além de tudo, centrada na capacidade e encantamento do professor, ou seja, no brilho do olho do professor. Recentemente, numa palestra minha, uma aluna do curso normal em Novo Hamburgo, ela me perguntou: professor, o senhor acha que no futuro o professor poderá ser substituído pela tecnologia? Eu disse para ela: não. Sabe por quê? Porque nada substitui o brilho do seu olho. Você pode mais, eu acredito em você. Quer dizer, todo o cenário hoje não dá para querer recuperar o paradigma da sala de aula de 20, 30 ou 50 anos atrás, mas nem tudo deve ser deletado. Quer dizer, nós temos que importar o que nós estamos fazendo, trazendo academia, e nesta mesa que tem especialistas que poderão trazer aportes de informações extremamente preciosas, para as quais nós temos que olhar hoje com humildade, com todo mundo reconhecendo que nós temos diante de nós um aluno, uma criança diferente. Eu ainda disse que a minha neta em São Paulo, com 3 anos e meio, pega o iPad da mãe dela, liga, entra no YouTube e assiste o filme que ela quiser. Quer dizer, este é um cenário presente também. Eu quero enfatizar o também, porque não é só, porque nem todas as crianças vão ser assim. Mas a realidade de que a gente tem hoje uma interação com a tecnologia, com as mídias sociais, é absolutamente universal. E mesmo em realidades mais carentes, mais pobres, a presença do celular é universal, e a gente se surpreende quando numa palestra para pais faz um levantamento: quem tem computador, quem tem acesso à internet, e vai ter um percentual muito mais elevado do que nós achamos. E aí a gente tem que ajudar os pais a orientá-los no sentido do que significa dar acesso à internet, que é uma senha com muito mais perigo e risco do que dar a chave de casa para alguém. Quer dizer, esse é o cenário em que a gente tem uma sala de aula de uma certa forma, com simplicidade, mas com uma profunda motivação e desejo de aprendizagem. Princípios e valores que são indispensáveis. Quais seriam? Uma relação deles para que todos lembrem: não podemos escondê-los, não podemos evitá-los, ao contrário, todo este manancial tecnológico que nos sirva de instrumento, mas o fundamental está lá, nos princípios e valores. Quais seriam eles? Bom, os princípios e valores, de certa forma, da humanidade são eternos. Quer dizer, o respeito à vida, o respeito à diferença, o princípio da honestidade, da dignidade, da decência, que muitas vezes as pessoas acham que não precisa falar mais. Mas nós, como pessoas humanas que estamos aqui agora nesta mesa, temos princípios internalizados a partir da educação que nós recebemos dos nossos pais. Eu me lembro do meu pai, lá no interior, dizia: meu filho, cuide do seu nome. Sabe, esse princípio da sacralidade, esse é bem o termo, da sacralidade do nome, não tem nada a ver com religião, ele é um princípio internalizado de que eu passei para os meus filhos. A minha mãe dizia: meu filho, isto não se faz. Ora, então tem certas coisas que hoje em dia parece que a gente não precisa mais falar. Porque alguém fala, na verdade ninguém fala. Então nós não podemos deixar as nossas crianças, nossos jovens, sem aquilo que os pais, que têm um papel, eu sempre digo para eles, os pais, a família, têm um filho e é responsável pela formação da pessoa humana. A pessoa humana, na sua essência, que vai para a sociedade, ela deveria, ou vem da família. A escola tem um aluno e é responsável pela formação do cidadão. E os dois têm que conversar. Por isso que nós trouxemos no evento também um espaço com uma palestra aberta para os pais, enfim. Então, toda essa questão coloca a educação como um fascínio também para nós, com o reconhecimento de que nós somos eternos aprendizes, de que nós temos que ter humildade no não saber e sentar para dizer para a academia, né, não é, doutor Rudimar, e dizer o que é que vocês sabem e estudaram sobre o cérebro que podem nos ajudar para compreender melhor que avanços você tem nas mais diferentes áreas do saber científico e que a gente, como professor, como escola, tem que abrir para capacitar esse professor para esse novo tempo. Doutor Riesgo, eu vou seguir a provocação que já lhe fez o professor Toallier, para trazê-lo ao debate, desde logo, lembrando
do tempo em que surgiram os primeiros computadores e nem tinham esse nome, a gente chamava de cérebro eletrônico. A IBM lançou um cérebro eletrônico. A Universidade Federal construiu um prédio para abrigar o primeiro CPD, o Centro de Processamento de Dados. Pois estes engenhos não afloram na terra, não caem com a chuva, é o cérebro humano que os cria. Eu acho que se a gente consegue se dar conta disso, olha, menino, esse videogame aí é produto da genialidade do ser humano. Mas, enfim, que cabecinha tem as crianças de hoje, e ninguém conhece melhor do que o senhor, o que tem lá dentro. Embora digam, né, mais do que qualquer cérebro eletrônico, o nosso ainda é um campo a ser explorado. É verdade. Boa noite, Cláudio Birto. Boa noite, professor Osvino, professora Luci, professor Gabriel. E eu agradeço a oportunidade de participar de um evento dessa natureza. E foi uma experiência muito boa durante o evento todo. E me sinto muito à vontade porque neurociências e educação é uma área que me interessa bastante. E a minha ideia é trazer a contribuição da área médica, da área neuropediátrica. O que tu falaste em relação à inteligência artificial é muito interessante, porque se eu tentasse ser pedagógico e didático no pouco tempo que a gente tem, eu imaginaria isso, o cérebro como uma espécie de computador. É uma visão parcial, não é reducionista, é uma visão que se complementa com as outras. Mas o cérebro é basicamente isso, como diz o professor Roberto Lente, lá do Rio. Tem um livro dele chamado 100 bilhões de neurônios. Para nós, cada neurônio funciona como uma pequena bateria. Ele faz um certo gasto de energia para que possa funcionar. E o cérebro é como uma árvore de Natal, com 100 bilhões de lâmpadas, que por definição devem piscar em tempos assimétricos. Se elas piscarem todas ao mesmo tempo, nós vamos ter uma crise epilética. Então, para a informação trafegar no cérebro, deve haver essa assincronia. E esse cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto. Então, essa é a diferença de quem faz neuropediatria e quem trabalha com crianças. Tem que ter bem claro como é que esse cérebro amadurece. Uma parte da atividade neurológica da criança vem no sistema operacional. E o código é binário. Sim, não, sim, não. Se uma quantidade de impulsos ultrapassa o limiar, aquele neurônio descarrega. E como é que a criança aprende dentro do olhar neuropediátrico?